Olá, estamos de volta com o Senado agora. A crise econômica, o aumento abusivo de planos de saúde, a política de saneamento básico e as eleições deste ano foram alguns dos temas que movimentaram o plenário na sessão desta sexta-feira. O senador José Medeiros criticou a intenção do governo de continuar a usar instrumentos da política econômica, que, segundo ele, levaram o país à crise atual. Os especialistas do mercado financeiro projetam inflação acima de 7% para este ano e de mais de 5% para o próximo. A expectativa é de queda de 3% na produção nacional em 2016 e em PIB positivo de magros 0,8% no próximo ano. Tudo isso fruto em contexto de uma política econômica heterodoxa e anacrônica que tem sido posta em prática pelo governo. E o que é pior, como solução, o governo tem proposto mais do mesmo. O senador Paulo Paim chamou a atenção para uma das consequências da crise econômica: os aumentos abusivos dos planos de saúde, principalmente dos chamados planos coletivos por adesão, que alcançam 80% dos 50 milhões de segurados no Brasil. Entre maio de 2013 e abril de 2014, frente a uma inflação de 6,28%, muitos dos planos coletivos por adesão reajustaram seus contratos em patamares superiores, veja bem, senhor presidente, a 20%. Alguns não se contentaram com os 20%. Não se contentaram com os 20%. E aumentaram, sabe quanto? O quanto que o salário do trabalhador aumentou 6%? De 30% a 40%. De 30% a 40%. Houve casos até que o reajuste ultrapassou a casa dos 70%. O senador Hélio José pediu mais investimentos em saneamento como forma de combater as epidemias de dengue, zika e chikungunya. Embora 81% dos brasileiros tenham acesso à água tratada, apenas 46% possuem rede de esgoto em suas residências. Pior, entretanto, é que apenas 38% dos dejetos recebem tratamento apropriado em estação de esgoto. Isso agrava, nobre senador Medeiros, crises como essa da zika. Isso agrava crises como a da dengue. Já o senador Cristóvão Buarque pediu que os eleitores se lembrem dessas doenças na hora de escolher prefeitos e vereadores neste ano. Onde tiver a Aedes aegypti, houve uma falta de previdência dos vereadores, dos prefeitos. Por isso, cuidado. Na hora de votar agora esse ano, vote pensando no Aedes aegypti. Mas vote pensando que você vai escolher um Aedes brasiliense, que é o político da sua cidade, que vai fechar os olhos para a realidade que está tão visível. A autonomia do Banco Central é debatida há anos no Senado e deve ser um dos principais temas na pauta de 2016. 2 projetos na casa mudam a relação entre o Banco Central e a Presidência da República. Logo na abertura dos trabalhos, o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, anunciou: a independência formal do Banco Central é outro debate que não deve mais ser postergado. Mais do que um Banco Central, precisamos de um banco centrado, focado na política monetária e infenso às interferências, sejam quais forem essas interferências. No dia seguinte, o assunto já estava em debate no plenário do Senado. Banco Central independente é ditadura do dinheiro, dos juros, da agiotagem sobre o nosso país e sobre o nosso povo. Banco Central independente é liberdade total e irrestrita para que os bancos, os especuladores, os conglomerados multinacionais se apossem de vez do país. Quando foi criado, em 1964, o Banco Central era autônomo. Ele passou a ser vinculado ao Poder Executivo logo no início da ditadura militar. A instituição tem funções específicas: controlar a moeda, de controlar o poder aquisitivo, fiscalizar o sistema bancário e fazer isso muito bem, para garantir o funcionamento do sistema econômico. A democracia voltou e o Banco Central continuou vinculado ao Ministério da Fazenda. O presidente da instituição é nomeado e também pode ser exonerado pelo chefe do Poder Executivo. O governo não quer abrir mão do poder que ele exerce sobre o Banco Central. Notoriamente, existem sinais muito evidentes de que as decisões internas de um órgão
que deveria ser técnico, estão sendo muito influenciadas pela presidência. O receio que existe é exatamente que você não consiga chamar o cara do Banco Central e falar assim, olha, esse câmbio está matando a indústria. Não adianta eu fazer uma política industrial de estímulo à indústria e, ao mesmo tempo, o câmbio permitir a invasão de produtos estrangeiros a um preço de banana. Existem 2 projetos tramitando no Senado que tratam da autonomia do Banco Central. Um deles é do senador Romero Jucá e propõe um mandato de 4 anos para quem estiver à frente do BC. A indicação continuaria sendo feita pelo Poder Executivo, mas o nome precisaria ser aprovado pelo Senado Federal. O outro projeto é do senador Lindbergh Farias e utiliza o modelo americano como exemplo. Hoje o Banco Central tem apenas a função de controle da inflação. O projeto que eu apresentei colocava, além de controle da inflação, compromisso com o crescimento econômico e geração de empregos. É assim no Banco Central norte-americano, no FED. É assim no Banco Central europeu. Porque em alguns momentos, como nós tivemos agora em janeiro, se você olhar apenas para a inflação, você leva em desconsideração o ambiente econômico deteriorado que nós estamos tendo. Nós estamos vivendo uma recessão. Aumentar a taxa de juros é um absurdo. Eu sei que aqui muita gente defende a independência formal do Banco Central. Eu defendo. Eu sei que muita gente não defende. Mas porque esse tema divide, nós vamos deixar de deliberar sobre ele? Não, o papel do parlamento não é esconder a cabeça debaixo do tapete. É decidir sobre as questões que são cruciais para a sociedade brasileira. Ficou para março o anúncio de quanto do orçamento da União será contingenciado, ou seja, em que áreas o governo não vai liberar dinheiro de imediato em 2016. A decisão foi comunicada ontem pelo ministro do Planejamento, Valdir Simão. Com isso, a equipe econômica terá mais tempo para preparar a reforma fiscal. Enquanto isso, o governo deve editar um decreto em que limita seus gastos a 1/12 do que estava previsto no orçamento. O projeto que legaliza o jogo do bicho, os bingos e os cassinos no Brasil será votado no plenário do Senado. Foi aberto o prazo até a próxima sexta-feira para que os senadores apresentem emendas. A matéria foi aprovada em dezembro pela Comissão Especial da Agenda Brasil, em caráter terminativo. Mas 4 senadores apresentaram recursos para que o projeto não fosse diretamente para a Câmara dos Deputados. Conheça o projeto aprovado pela comissão. Pelo projeto aprovado, só as empresas com sede no Brasil vão poder explorar os chamados jogos de azar. Para isso, é preciso estar em dia com o pagamento de impostos. Os responsáveis não podem ter cargo eletivo ou antecedentes criminais. E os clientes deverão ser identificados pelo CPF. Os cassinos só poderão funcionar dentro de resorts e vão receber um credenciamento válido por até 30 anos. As casas de bingo ficam limitadas ao número de habitantes das cidades. Um estabelecimento para cada grupo de 150 mil pessoas. E o texto cria um novo tributo. As empresas que exploram jogos de azar em lojas físicas vão pagar ao governo 10% da receita bruta. No caso de jogos pela internet, a alíquota é de 20%. A estimativa é arrecadar 15 bilhões de reais. O país, eu tenho certeza, está agora enfrentando uma situação que se colocava por debaixo do tapete. Acho que nós admitimos que para cada real gasto do país legalmente, senador Anastasia, no país, se gasta R$2 ilegais no país. Isso nós não podemos ter 300 mil máquinas ilegalmente e a gente fingir que não existe esse jogo no país. A TV Senado estreia neste sábado a edição de fevereiro do programa Município Brasil. E o tema tem tudo a ver com o alerta mundial contra o Zika vírus e a campanha da fraternidade lançada esta semana, o saneamento básico. Foram 20 anos de debate no Congresso. Só aí o saneamento básico ganhou nova lei. Isso foi em 2007. Desde então, os municípios receberam a tarefa de elaborar políticas locais de saneamento para universalizar os serviços. A palavra-chave era planejar. O problema é que até o fim do ano passado, quando venceu o prazo, 2 em cada 3 cidades não tinham feito a sua parte. Por isso, o governo deu mais 2 anos às prefeituras.
Mas isso não significa dizer que os prefeitos podem agora deixar para depois. O desafio que o Brasil vive hoje, que já é parte do mundo enfrenta, com o problema da dengue, do Zika vírus, do chikungunya, são coisas gravíssimas e todas elas têm alguma relação direta com a falta de saneamento, com a questão do lixo, com a maneira como nós vivemos nas cidades. No momento que a sociedade, de forma geral, tiver consciência da importância do saneamento, conhecimento dos problemas que a falta de saneamento básico pode acarretar, ela certamente vai exigir dos seus políticos, dos seus dirigentes, decisões mais firmes e mais consequentes com relação ao saneamento básico. O programa de fevereiro do Município Brasil estreia neste sábado, às 8 da noite. Haverá 2 reprises no domingo, às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. Esta edição do Senado Agora está terminando. Na página da TV, na internet, você pode rever nossas matérias, além de outros programas, documentários e reprises das transmissões do plenário e das comissões. Visite senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.